Pessoal, bom dia aí novamente, dentro desse processo aí de pandemia. Espero que vocês estejam bem aí, vocês, os familiares, e que isso passe o mais rápido possível aí, tá? Nós vamos dar andamento aí à nossa aula de modelos de gestão, de uma forma diferente, mas uma forma que está acontecendo efetiva aí com resultados positivos, tá? Nós estamos na sessão 2.2. Eu vou iniciar a disciplina, como sempre, falando um pouquinho da sessão 2.1, para colocar todos em sintonia, tá? Eu queria agradecer os alunos que enviaram a atividade da sessão 2.1. Nas próximas horas aí, ou nos próximos dias, eu vou estar fazendo a pontuação merecida de cada um. As respostas me deixam muito feliz, essa turma do matutino, com o processo não só de empenho, a percepção que vocês têm da parte teórica com a parte prática, tá? Então, é uma entrega de resultado bastante positiva aí de vocês. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem da parte administrativa, o CRA ele continua funcionando lá no 3003 4030, tá? Podem ligar, e se tiverem dúvida, meu e-mail, meu WhatsApp, tudo aquilo que vocês já estão fazendo aí nos últimos dias. Na aula passada, nós falamos aí sobre planejamento, tá? Nós vamos dar continuidade na sessão 2.2, falando de algumas características desse planejamento, e eu trouxe aqui 4 ou 5 pontos da aula passada, tá? Da 2.1. Então, aí o que o autor ele diz, né, do planejamento? Somos o principal agente de mudança organizacional e, assumindo o papel de tomador de decisão, o gestor enfrenta cotidianamente situações em que é necessário parar e planejar suas ações para aumentar as chances de obter sucesso em sua atuação. Então, na verdade, o que eu afirmei muito, né, na aula passada, que não existe gestão sem planejamento, tá? As coisas não acontecem, pessoal, dentro do processo administrativo por sorte, tá? O resultado ele é atingido quando nós planejamos as ações. Aquela empresa ela deu sorte porque por isso que ela está daquele tamanho, ou ela está desenvolvendo porque deu sorte. Não. Alguém está trabalhando muito, planejando muito para aquela empresa dar certo. Vocês podem ter certeza disso, salvo os casos que é fraude, coisas ilícitas e etc. Para você ter uma empresa legal e ela crescer, alguém está trabalhando muito forte na gestão do planejamento, tá? Então, não existe gestão sem planejamento. Pensem nisso aí no dia a dia de vocês. Quais os passos que aprender? Pode falar. Não está aparecendo a imagem do slide aqui para mim. Os demais estão vendo o slide, pessoal? Para mim também não está aparecendo não, professor. Também não, professor. Espera aí. Pessoal, sempre vê aí agora, por favor. Agora sim. Pessoal, sempre apontem aí para os professores, tá? Essa situação aí, tá? Não estamos ouvindo ou algo do tipo aí, tá? Então vou voltar aqui rapidamente. Tá, eu vou voltar aqui, tá? Então, a aula modelos de gestão, rapidamente. O CRA, né? O telefone aí do CRA, Central de Relacionamento do Aluno, qualquer problema administrativo. Eu estava falando aí sobre o planejamento, né? Que não é gestão sem planejamento. Não existe sorte nesse processo, tá? Então, não contem com a sorte. Se não foi planejado, o negócio não vai acontecer da forma correta, vocês podem ter certeza. Quando nós preparamos ou pensamos que estamos preparando algo que nós vamos contar com a sorte,
é perceptivo a adaptação nos momentos que as coisas têm que acontecer, tá? A gente pode ver isso no dia a dia na sala de aula, quando vocês vão fazer um trabalho e cada pessoa ela fez uma parte do trabalho, ou vocês se juntam 5 minutos antes e falam, nós vamos apresentar isso para o professor. Pessoal, é nítido que não teve planejamento, tá? Então uma pessoa fica olhando para a outra, na hora que é para a pessoa entrar, ela não entra com o slide dela, com a palavra dela. Então você vê o quê? Que não teve uma gestão do planejamento. Isso daí aproximando um pouco mais para dentro do processo aí que vocês conseguem enxergar com mais facilidade o que é uma gestão do planejamento. E dentro das empresas é toda uma relação, né? Desde lá da alta gestão até o público aí mais da parte burocrática do processo, tá? Quais são os passos aí que aprendemos com o planejamento? São 7 etapas, né, que a gente vai fazer isso. Volto a falar que a gente faz isso automaticamente, o administrador, que ele identifica o problema, ele coleta as informações relevantes, desenvolve alternativas, avalia cada alternativa. Pessoal, o 5º item é uma decisão muito do gestor administrativo, selecionar a melhor alternativa. O que acontece dentro desse processo que nós enfrentamos dentro das empresas? Nós coletamos várias alternativas, tanto de pessoas como de situações, como são vários aspectos, né, para a nossa tomada de decisão como gestor. Só que quem que tem que selecionar a melhor alternativa, que ele entende que vai ser melhor para a empresa, para o processo, é o gestor. E ele carrega isso com ele, né? Porque se aquilo der errado, a culpa é dele, né? Então ele que vai selecionar essa alternativa e ele vai arcar com essas consequências. Ele vai ter pessoa que ficou com bico, porque a alternativa foi sugestão de uma outra pessoa, não foi escolhida. Então tudo isso a gente tem que administrar, não tem jeito. Nós não vamos conseguir selecionar várias alternativas para estar colocando em prática. Então tem um processo de escolha de uma máquina. Então foi cotada uma máquina nos Estados Unidos, uma na China e uma na Argentina. E aí você vai por vários fatores que você tem conhecimento, financeiro, prazo e etc. Você vai e seleciona a máquina americana. Mas tem pessoas que já trabalharam, por exemplo, na Argentina e queriam a máquina argentina que achava que ela era mais prática. E aí isso gera conflitos, né? Então esse processo de selecionar a alternativa é a nossa responsabilidade e é um processo que vai acontecer e nós vamos arcar com essas consequências para o bem e para o mal, tá? Implementar a decisão e acompanhar e avaliar esse processo. Você viu que nós aumentamos aqui, pessoal, nós tínhamos na etapa de tomadas de decisão, né? 3 ou 4 itens, agora nós vamos para 7 itens aqui, que fica um processo muito mais robusto e que a gente vai incluindo coisas aqui que deixa na nossa mente ações mesmo de gestão, tá? E a 5ª aí, ela uma das angústias dos administradores, tá? É tomar a decisão a mais correta possível, principalmente arcar com as consequências disso, tá? Às vezes a gente deixa aí as pessoas com o nariz torcido aí das nossas decisões. Não é fácil esse processo, tá? Eu falei aí dos níveis da pirâmide organizacional, isso daí cada dia mais vocês estão mais alto nesse processo, tá? E eu falei na aula passada sobre gerência média e a alta gerência, tá? É o poder da gente saber em que momento nós estamos dentro desse processo. Isso é importante para o nosso desenvolvimento. Eu preciso saber realmente aonde que eu estou, né, na pirâmide, para saber quais as decisões que eu devo tomar, tanto na minha cabeça como ações no dia a dia, né? Por esses 4 níveis organizacionais, a organização funciona
com o fim de realizar seus objetivos. Na base, os funcionários operacionais realizam as tarefas específicas, produzindo bens e serviços. No nível de gerência, o trabalho dos funcionários operacionais é supervisionado pelo gerente. Já na média gerência estão os gestores responsáveis por atingir os objetivos e metas departamentais a partir dos objetivos globais que são definidos pela alta gerência, que também define as políticas que orientam a busca desses objetivos organizacionais. Então, pessoal, aqui a gente já passa, né, da gerência, média gerência e alta gerência, a gente já passa a ter uma relação estratégica de tomadas de decisão dentro da empresa de formas bem efetivas, né? Então, algumas têm relações com as tarefas que devem ser executadas e outros têm relação a pensar no futuro da empresa, que é a alta gerência. A gente vai falar isso daí no próximo slide. Esse gráfico aqui, pessoal, que está no livro de vocês, na página 66, é um gráfico bastante interessante quando a gente fala aí de uma parte administrativa, tá? Que é a coordenação, a média e os tops aí na área de gerência, tá? Deixa eu só ler aqui como as demandas de competência variam em diferentes níveis de gerência. Olha que bacana aqui, ó. Eu gosto bastante desse gráfico, pessoal, porque ele mostra muito bem a parte gerencial, em que ponto que nós devemos estar. Então tá, eu sou um coordenador dentro da minha empresa. Eu tenho que ter mais o quê? Eu tenho que ter mais conhecimento técnico e mais relação interpessoal, porque o coordenador é o que vai estar trabalhando com as pessoas de operacionais, as pessoas que têm que efetivamente fazer as coisas. Então não adianta nada eu ter muito conceito se eu não tenho uma relação interpessoal, tá? Então o coordenador, o que ele precisa ser? Ele precisa ser técnico, né? Conhecer o que as pessoas fazem, e ele precisa ter uma relação interpessoal muito positiva, que é o maior aqui dele, né? A conceitual nem tanto e a política também nem tanto ainda nesse momento, tá? O gráfico ele mostra aqui 4 situações. A média gerência já não exige um nível técnico muito grande, tá? Uma relação interpessoal, ela precisa continuar acontecendo forte, tá? É o que eu falo, né? As pessoas, elas vão ganhar o jogo aonde? Aqui, ó, na relação interpessoal. Aqui, ó, todos, diferente de qual situação que nós estamos, na coordenação, na média gerência ou na gerência mais alta, o processo, ele tem que, a relação de pessoas, ela vai estar ligada diretamente aqui dentro do nosso processo, né? A gerência média, ele precisa ser técnico, né? De um nível aqui um pouco menor. Nós temos aqui a relação interpessoal muito grande, a conceitual maior, né, do que o coordenador. Ele já precisa ter uma relação teórica maior do que o coordenador, ele precisa conhecer aqui, ele vai estar ligado a uma relação de conhecimento teórico maior, e político aí do que está acontecendo no mundo, coordenador um pouco menor. E aqui, quando a gente vai tendo uma relação com a alta gerência, pessoal, o mundo externo, a relação administrativa teórica com relação a normas e etc., isso vai aumentando demais, tá? Então nós precisamos estar muito atentos do que? Não só do que está acontecendo na China, mas qual que é a legislação que ampara aquelas ações dentro da minha empresa, tá? Então, relação de recursos humanos, relação efetiva de como que a empresa deve trabalhar dentro das leis e etc. E a gente chega na gerência mais alta, aí, né? Diretores e etc. Ele precisa conhecer como que a máquina funciona? Precisa pouco, né? Porque ele não está ligado ao processo técnico. Ele foi perdendo, em algum momento ele passou, né, pelo processo técnico, porque normalmente ele passou por essas outras etapas, só que ele vai perdendo. Então a pessoa, não que ele perde aquilo, né? Ele vai criando outras relações
dentro dos cargos. Então, é assim, eu não quero saber, por exemplo, que o meu professor está fazendo dentro da sala de aula, né, que é um conhecimento técnico. Eu tenho que contratar um professor que ele dê uma boa aula, né? Eu tenho que entender que ele, mais tecnicamente, é uma responsabilidade dele. Então, eu vou me desligando disso, né? Aqui na coordenação, não. Eu tenho que estar atento ao que está acontecendo lá dentro da sala de aula. Então, quando eu estou aqui em cima, eu vou perdendo isso daí. Vai ter outras pessoas que vão cuidar dessa parte técnica. A relação interpessoal, ela vai continuar. Quem não se relaciona com pessoas, pessoal, tá fora, né? Não tem como tá trabalhando em equipe e tirando melhores resultados. Aqui na maior gerência já aumenta a parte conceitual, né? Para a gente passar as informações para outras pessoas, a gente tem que estar sabendo aí toda a parte teórica, inclusive dos processos, tá? E aqui a política, né, que aumenta muito, ó o tanto aqui, ó, a gente tem que saber o que está acontecendo externo, a gente tem que entender todas as legislações, a gente tem que entender todos os processos, tá? Isso daqui foi a aula da semana passada, eu retornei aqui só para a gente consolidar esses pontos aí sobre o planejamento e a gente vai dar andamento aqui na aula 2.2, tá, pessoal? Alguma dúvida aí, pessoal, da aula passada? Se quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade para a gente abrir a aula 2.2. Tranquilo, professor. Eu vou ler só mais esses 2 slides aqui, que é da aula 2.1 ainda. Tá? Esse é o nosso desafio. Estudantes, atuar como gestor significa fazer parte da gerência cuja atuação é representada pela lealdade aos propósitos da empresa, ao mesmo tempo que necessita conquistar a confiança e o respeito das pessoas que conduz e que se subordina. Note que o gestor faz um meio de campo entre os interesses e expectativas organizacionais e os interesses e expectativas das pessoas e dos grupos que trabalham na empresa. Olha o desafio de vocês aí nas próximas etapas, tá, pessoal? Você está dentro de uma empresa, você é contratado, a empresa ela tem um objetivo, as pessoas que trabalham nessa empresa, elas têm um objetivo também individuais e a gente tem que fazer o quê? Fazer o meio campo aqui, como diz o autor, né? Então, nós temos que intermediar essas expectativas aí entre pessoas e organização. É um processo que você vai ganhando habilidade, né? Você vai sendo perceptivo quem está com você, quem não está com você dentro de um dia a dia. Não tem nenhum livro que vai ensinar isso para vocês. O dia a dia vai mostrar essa habilidade entre você ter os objetivos da empresa com os objetivos das pessoas conquistados. Não é fácil esse processo. Qual a única certeza no nosso dia a dia de gestão, tá? Afirmam que a única certeza no cotidiano de um gestor organizacional é a mudança. Isso significa que a turbulência no ambiente de negócios traz novos cenários constantemente e o gestor deve estar preparado para lidar com os novos desafios, tá? Eu falei bastante na aula passada sobre essa palavra mudança, tá? Se você não quer ter uma vida diária ou semanal de mudanças, saia da área administrativa de gestão. Dei o exemplo até do coronavírus, nós tínhamos uma programação na instituição com relação às aulas do semestre, montadas já para o semestre 2020.1. Na última semana de dezembro, chegou uma nova normativa do Ministério da Educação, alterando a porcentagem de aulas online para 2020.1. Tá? Aí o que nós fizemos? Fizemos uma nova adaptação, ficamos janeiro inteiro trabalhando para conseguir se atualizar com essa nova normativa. Foi
Agora nós estamos na pandemia, foi um pandemônio para colocar a aula para estar tudo em ordem no dia 17 de fevereiro. Aí depois, com um mês de aula, aí vem a pandemia e muda tudo novamente. Então, você imagina, dentro desse processo administrativo, como essas mudanças têm impacto diretamente no gestor. Porque aí tudo vem, né? A gente faz o processo de retorno. Então, a gente recebe aquela informação do que está acontecendo, a gente vai registrar tudo aquilo e a gente vai começar a trabalhar como que a gente vai resolver esse problema, como nós vamos criar um planejamento, como que vai acontecer, né? Essa aula ao vivo aqui está acontecendo para vocês, mas antes dessa aula ao vivo acontecer, ela foi criado vários pontos, muitos pontos. Sim, foram feitas várias situações para a gente conseguir efetivamente estar aqui. E tudo isso é gerado por qual situação? Pelo planejamento. Ela só acontece hoje da forma que está acontecendo porque existiu alguém que foi lá e pensou no processo antes de ele estar acontecendo. E é isso que é a nossa atividade. Então, tão pouco tempo a gente teve aí 2 ou 3 situações de impacto direto na atividade administrativa. Pessoal, não são mudanças que vai impactar 100 pessoas, 200 pessoas. Nós estamos falando de 1 milhão de pessoas. Então, vocês imaginam como que tem que ser feito esse processo para a gente pensar e efetivamente colocar o melhor plano que a gente entende, né? Que vai ter o menos impacto possível em todas essas pessoas. Ah, tá, professor, mas assim, vocês não conseguiram atingir a pessoa B, por exemplo. Porque dentro de uma margem, né? Dentro de uma margem que a gente está falando bastante referente à margem aí, você não consegue, né? Não adianta você colocar um plano em ação que você vai atingir 3% e vai deixar 97% fora. Então, o administrador ele vai pensar no quê? No melhor plano naquela situação, tá? Isso significa que a turbulência no ambiente de negócio traz novos cenários constantemente e o gestor deve estar preparado para lidar com os novos desafios. Dentre os principais desafios temos a competitividade global, cuja queda de fronteiras representa uma importante questão para os gestores, não somente pela concorrência das empresas globais, como também para lidar com a diversidade cultural que reúne valores, moral, costumes e leis de vários países entre os funcionários das grandes empresas, tá? Então aqui o autor fala um pouquinho aí da concorrência global. Todas as empresas, ou a maioria das empresas, sempre são impactadas aí por entrantes, né? Por novas situações aí de novas empresas. Então fiquem atentos sempre aí, pessoal, no processo de mudança, tá? Nós estamos falando aí na seção 2, tá? Ela fala sobre planejamento, os processos, tecnologias e ferramentas de gestão e tendências. Hoje nós vamos falar o que? Da seção 2.2, que é o planejamento, tipologia, tá? Tipologia nós vamos falar o que são tipos de processos administrativos, os processos mesmo em si e os aspectos da prática, tá? Então nós vamos falar aí de algumas situações da prática do nosso dia a dia. O gestor organizacional é, na sua essência, um tomador de decisão. Nesse sentido, é no processo de planejamento que o gestor toma as principais decisões sobre suas ações quanto à direção do alcance dos objetivos organizacionais. Então, aqui voltando lá um pouquinho na aula 2.1, tá? Que fala sobre a tomada de decisão no quinto item. Então, sempre as ações elas vão ser direcionadas às nossas decisões. Além de a gente planejar o que vai acontecer, qual direção que a empresa ela deve tomar, quem que vai fazer ou delegar essas decisões, também somos nós a nível de gestão. Então, não adianta eu ter só uma habilidade de planejamento excelente, tá? Eu sou uma pessoa com uma percepção muito boa
planejar e criar novas situações, tá? Aí é um ponto, é o planejamento, tá? Eu sou bom em planejamento, mas e a decisão de como colocar isso em prática, tá? Isso daí é uma etapa também que faz parte da nossa gestão. É um desafio muito relacionado às pessoas que elas estão em volta da gente. A gente não consegue fazer todas as atividades, então essas decisões elas vão ser relacionadas com o grupo de capital humano que a gente tem aí no nosso dia a dia. O que é o planejamento? É a ferramenta para administrar as relações com o futuro. É uma aplicação específica do processo decisório. As decisões que procuram, de alguma forma, influenciar o futuro ou que serão colocadas em prática no futuro, são decisões de planejamento, tá? Pessoal, não existe planejamento no passado, né? A não ser o que foi já planejado e executado. O planejamento, ele visa o quê? Sempre o futuro, tá? Então, não adianta eu planejar que eu vou estudar em 2016, né? 2016 já foi. O que eu faço? Eu faço um planejamento para eu estudar no próximo semestre, no próximo ano, daqui 5, 10 anos, tá? Então, a habilidade do planejamento, ele vai estar sempre pensando no quê? No futuro. Então, tá, eu estou planejando a empresa para ela ter 100 funcionários em 2025. Tá? Para ter 100 funcionários, não adianta eu só pensar em 100 pessoas, né? Como que eu vou ter que contratar? Aonde que eu vou colocar essas pessoas? Hoje eu tenho uma empresa de 80 metros quadrados, que tem 18 funcionários. Em 2025 eu quero ter 100 funcionários. Vai adiantar eu estar numa empresa, num espaço físico de 40 funcionários? Não. Então eu vou ter um custo para ter um galpão de 1.000 metros quadrados. Já é um outro custo, já é uma outra situação. Talvez 100 funcionários seja um número muito grande pelos outros custos que eu vou ter. Quanto eu vou ter que pagar mais para o governo? Quanto de despesa eu vou ter? Então, o administrador, ele pensa em todas as situações. Ele não vai pensar só, eu vou ter 100 funcionários. Ter 100 funcionários é um pensamento em uma única direção. O administrador, ele nunca faz isso, né? Ele pensa em todos os pilares, quais os impactos que a gente vai ter. Nós vamos ter 100 pessoas, então nós vamos ter uma relação com 100 pessoas com situações diferentes. Então, quantas pessoas vai ser de tal área? Qual o impacto daquilo dentro da companhia financeira, como rotatividade de funcionários? Então, esse ato de planejar e pensar todas as atividades do ponto A até o ponto Z faz parte aí da nossa relação administrativa. O autor, ele traz aqui, né, o Maximiliano, que é o nosso autor aí principal do livro. O processo de planejamento tem 3 etapas: dados de entrada, processo de planejamento e elaboração de planos, representados pela figura 2.3, tá? Então, quais são os dados de entrada? São as informações, né, que a gente vai estar buscando sempre para fazer um novo planejamento, modelos e as técnicas de planejamento. Pessoal, isso daqui, os modelos e as técnicas de planejamento, está ligado lá à seção 1.1 até a 1.4. Então, a gente precisa usar lá as ferramentas, né, as técnicas de planejamento. Então, eu vou fazer análise SWOT, eu vou fazer todas as análises antes, né? Eu consigo fazer planejamento sem usar os modelos e as técnicas de planejamento? Fica com déficit, tá? A gente não pode fazer as coisas pensando que pela habilidade, pelo feeling que nós conquistamos durante a nossa vida vai dar certo. Sempre usem as técnicas de planejamento. Nós estamos falando dessas técnicas, pessoal, são pesquisas de 120 anos. Tá? E o que era usado lá no começo do século XX, hoje ainda é usado dentro das grandes companhias. Antes, nós fazíamos isso nos anos 80 no papel, e hoje é feito nos computadores, só mudou a forma, né? Mas as técnicas do planejamento e os modelos continuam basicamente o mesmo. Claro que vai tendo
atualizações aí em algumas situações, tá? As ameaças e as oportunidades, as projeções do que pode acontecer, decisões que afetam o futuro e etc, tá? E tudo isso são dados de entrada. Então, a minha decisão que eu estou tomando agora vai afetar a empresa daqui 3 anos. Isso daí pode ser impacto financeiro, pode ser impacto administrativo, tem vários fatores. Eu quero contratar um gestor para mudar a minha área de produção. Eu colocando essa pessoa hoje dentro da empresa, quanto tempo que ele vai demorar para mudar a minha área de produção? Ele vai demorar 8 meses, que ele já fez um plano na entrevista, nós já combinamos com ele. Então, o que acontece? Eu tenho um dado ali que eu vou fazer a contratação dessa pessoa, só que vai demorar quanto tempo? Eu vou colocar ele lá, normalmente a Rádio Peão vai falar assim, nossa, contrataram o cara aqui, ele não faz nada, né? Porque eles não entendem que a empresa deu 8 meses para essa pessoa implantar um projeto. Então, não ele entrou lá e vai mudar tudo. Na verdade, já foi combinado que vai ter algumas etapas dentro disso daí, tá? Nós vamos para o segundo item aqui, né? O processo de planejamento, que é a análise e interpretação dos dados de entrada. Então, eu peguei os dados lá, mas eu tenho que fazer uma interpretação dele, né? Eu tenho que fazer análise, justamente entrando lá no quinto item aqui para a gente saber qual a melhor decisão. Principalmente quando eu saio buscar informações fora, né? Falando um pouquinho lá da análise SWOT, a parte externa, eu trago muita informação para dentro de casa, né? Então, só eu preciso interpretar qual aquela melhor situação para as nossas empresas. Criação e análise de alternativas. Não adianta nada eu interpretar, criar uma nova situação, se eu não tenho, né, pessoas competentes para conseguir executar aquela atividade. Então, existe também aqui um gargalo, né? Então, a criação e análise de alternativas, elas têm que ser pensadas muito bem com o capital humano, com o capital tecnológico que eu tenho dentro da empresa. Às vezes eu faço análise de uma multinacional, né? Então, eles possuem lá um maquinário muito sofisticado e aí eu venho e quero implantar isso na empresa. Eu vou conseguir? Não consigo, né? O terceiro item aqui são as decisões. Vai chegar no momento que eu tenho que tomar decisão. Então, eu peguei informações, eu criei situações e eu tenho que efetivamente tomar decisão. Para que caminho que eu vou, tá? Então, o administrador, ele que vai ser a máquina que vai fazer a empresa girar. Se ele ficar parado muito tempo, se for uma pessoa indecisa, né? Contrário da palavra aqui de decisão, o que vai acontecer? O processo ele não vai andar, tá? Elaboração de planos, que são os objetivos, né, os recursos que nós temos e o meio de controle, né? Então, nós vamos estar sempre controlando aqui, o aluno entrou lá na aula, ele fez a atividade, ele mandou os exercícios propostos, dentro da empresa é a mesma coisa, tá? Então, eu vou ficar olhando lá quanto de produtos a máquina vai ter liberado durante o dia? Não, né? Eu vou pedir uma planilha para o gestor para ele informar, me traz uma métrica dos últimos 30 dias de quantos produtos a máquina A foi liberada. Então, é uma forma de controle. Mas se eles estão me enganando, né, nessa planilha aqui de quantos produtos a máquina produziu no mês, pessoal, é muito simples, né? Eu vou pedir para vendas quantos produtos foram disponibilizados para venda, quantos produtos tem em estoque. Então, eu crio o quê? Eu não vou criar uma relação de uma única informação, eu vou criar, né, informações para que aquela informação seja confiável. O administrador, ele não fica muito pendente na mão das pessoas, ele é analítico, né? No sentido do que? Eu estou fazendo análise do que está acontecendo no ambiente completo. Então, ele vem aqui, né, pede para a pessoa que trabalha com a máquina um relatório de quantos produtos, aí ele vai em vendas, quantos produtos foram vendidos, quantos produtos tem em estoque, ele já consegue, né, criar uma relação, né, um triângulo
de informações sobre aquele produto. Então, se a pessoa falar que a máquina está produzindo 500 peças, e aí vendeu 200 e no estoque só tem 100, tem algum processo aqui que está errado, né? Ou vendas, está entregando peça sem faturar, ou o estoque não está contando direito, ou o cara da máquina, de vez de estar com a máquina ligada, ele está dormindo e está falando que está soltando mais peça. Mas aí ele não precisa, né, ter uma relação com nenhum departamento. Ele vai ter que uma relação numérica estratégica do que está acontecendo. Ele não precisa criar, vamos dizer, confiabilidade nos departamentos. Ele vai ter confiabilidade na informação que ele conseguiu ser um gerador aí dentro do processo, tá? Dentre os 4 principais processos gerenciais, o planejamento ganha destaque não somente por ser o primeiro, mas também pela sua capacidade de elucidar os caminhos a seguir. O planejamento engloba a definição de objetivos de uma organização, o estabelecimento de uma estratégia global para alcançar esses objetivos e o desenvolvimento de uma hierarquia abrangente de planos para integrar e coordenar as atividades. Estabelecer objetivos é essencial para conduzir a atuação das pessoas nas organizações, na direção do que é mais importante nós buscarmos, tá? Isso daqui é um pouquinho mais do mesmo aí sobre planejamento, tá? Ele fala aqui que planejamento é um dos principais, né? Na verdade, é o início, né, de todos os processos, um pouquinho mais do mesmo que a gente falou aqui até agora. Os 3 autores aí destacam que, embora todos os gestores atuem nos 4 níveis da pirâmide organizacional, funcionários operacionais, gerência, média gerência e alta gerência, que você viu na aula anterior, o planejamento é desenvolvido diferentemente. Na alta gerência, os gestores focam no planejamento estratégico de longo prazo. Então, a gente passa de um momento de pensar no que está acontecendo, para a gente planejar o que deve acontecer. Então, eu estou preocupado lá em quantos produtos aquela máquina está soltando, né? Ou ela está produzindo durante um mês. Por que eu estou preocupado com isso, pessoal? Com essa informação, eu vou conseguir gerar estratégias para criar novos processos para o futuro. Então, o que a gente sempre... ele está preocupado com aquele processo porque ele é chato, porque ele quer que a gente trabalhe mais. Na verdade, não é esse o processo. O gestor, ele pensa no quê? Que a empresa ela não pare, né? Que ela continue criando volumes e dando novas opções de negócio para a própria empresa. Então, assim, se eu não tenho um número de do que está acontecendo na parte operacional, como que eu vou tomar decisão? É impossível. Então, por isso que sempre os diretores, as pessoas, elas estão buscando essas informações para quê? Para tomada de decisão. Como que eu vou tomar uma decisão de ter uma máquina que produza, por exemplo, 400 peças, se a que eu tenho hoje já produz 500? Que estratégia é essa? Se eu não tenho informação, eu tomo a decisão errada. Eu vou pensar que eu estou tomando a decisão certa, mas sem informações, a decisão ela pode ser equivocada, tá? Então, por isso que a gente fala, né? O gestor ele não usa o feeling, ele não fica toda hora trabalhando só com a percepção dele, porque pela percepção você pode falhar. Agora, quando você junta informações, você pensa, você monta as estratégias, você usa os modelos aí que tem de gestão de análise de mercado, análise de atividades, provavelmente você vai errar menos, tá? Então, cuidado aí com a palavra feeling, que os gestores, quando eles vão ficando mais velhos, né, eles vão tendo muito essa percepção. Não deve ser descartado o processo de você ter a percepção das coisas, mas o que os autores falam muito, que você não deve usar sempre a percepção, tá? Porque os cenários mudam, as pessoas mudam, as situações mudam, e se a gente ficar trabalhando só por percepção, em algum momento vai dar problema.
como criar, né, um plano que produza resultados, né? Então, o autor aqui ele diz que tem um passo a passo para a gente criar resultados. É bastante interessante, porque uma coisa que é difícil, né, a gente criar resultados efetivos. É o quê? É o que desanima a gente, né? A gente pensa nas coisas, a gente tenta sempre estar inovando e criando novas situações, só que o resultado ele é muito relativo, né? Às vezes a gente faz 5, 6, 10, 15 projetos e nenhum dá certo. Então pode ser o 16º que dê certo. Então isso também acontece na nossa relação pessoal, né? Como vida. Às vezes a gente faz alguns projetos, isso não dá certo e parece que tudo conspira contra a gente. Dentro das empresas é assim também. Às vezes você vai e compra uma máquina, essa máquina não tem o processo, aí depois não tem peça para essa máquina, não tem. E a máquina acaba ficando lá e a empresa rasga aí 1 milhão, 2 milhões, tá? Então isso pode acontecer. Então o autor ele tenta criar aqui, né, uma relação aí de 5 passos, que é o quê? Fixar as metas, tá? Eu incluí aqui, tá pontuado aqui, ó, o 1, o item 2, 3, 4 e 5, tá com os meus comentários. O que é fixar as metas, pessoal? Começo, meio e fim, né? A gente não pode fazer um planejamento no qual não tem essas 3 etapas aqui, ó. Então, quando eu faço uma fixação de meta, então tem começo, meio e fim. Por quê? Eu comecei planejando e o final eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o retrabalho para pensar novamente e começar um novo projeto. Então, existem muitas metas, né? A gente quer vender mais, né? Mas a gente quer vender mais quando? A gente tem que colocar, né? Ó, até outubro a gente tem que vender mais. Aí o que nós temos que fazer? Criar um compromisso. Desculpa. Então a gente vai criar um compromisso com as pessoas envolvidas. Vai ter uma relação aí do processo, né? Deixar claro aqui, né? Qual o objetivo da tarefa. Então, não adianta nada, eu pensei aqui e estabeleci a meta, mas eu estabeleci a meta só na minha cabeça, né? As pessoas que estão envolvidas, elas não sabem o que precisa ser feito naquela atividade. Então, aqui, criar um compromisso, o que o gestor tem que fazer? Deixar claro qual é o objetivo da tarefa. Tá? Não adianta nada eu falar, eu quero vender mais até outubro. Tudo bem, eu quero vender mais, mas como que você vai vender mais? Qual é a política de preço? Quais são os novos produtos? Tudo isso é uma relação ali comercial com o planejamento que tem que estar acontecendo, com o financeiro. Como que nós vamos vender mais? É só com o melhor preço? Não, às vezes é melhor prazo, né? Eu tenho 60 dias com meus clientes, será que se eu der 90 dias, com o primeiro pagamento em 10 dias, então toda essa relação e estratégia financeira aí, ela tá ligada aí a deixar claro qual que vai ser o objetivo, né? O item 3 eu até marquei aqui, tá em vermelhinho, ó. Não foi o autor, tá? Fui eu aí que estava estudando aqui, criando a aula para vocês, né? Então, desenvolver planos de ação eficaz. Então, quem, o que, quando e como, né? Envolver as pessoas no seu projeto. Quem vai fazer, o que vai fazer, quando vai fazer e como que essa pessoa vai fazer aqui. Então, isso aqui sempre tem que ser respondido no passo a passo, tá? Quem, o que, quando e como vão ser feitas as coisas. No quarto item é acompanhar o cumprimento das metas, né? Metas definidas e com prazos definidos. Definir a meta e definir o prazo. Meta sem prazo, pessoal, esquece, ninguém vai entregar, né? Não existe essa possibilidade. Se minha diretora falar assim, Fernando, você precisa entregar um relatório o dia que você conseguir. Sabe quando eu vou entregar para ela? Nunca, né? A gente nunca vai conseguir. Como que funciona a meta? Você precisa entregar o relatório na próxima semana. Quando você precisa entregar a atividade da escola? Semana que vem. Quando você precisa
montar algo dentro da empresa, ó, em 24 horas. Pessoal, na gestão é isso que tem que acontecer, não tem meio termo, tem que ter definido a meta e o prazo, tá? Então, o prazo ele tem que ser combinado entre as partes, né? Nós temos até uma fórmula do tempo estimado, depois eu posso passar para vocês, ensinar para vocês, é de uma outra disciplina, mas nós temos sim uma fórmula do tempo estimado, depois vocês me cobram. Então, para uma atividade ser feita, a gente consegue até fazer o cálculo do tempo estimado, tá? Acompanhar o cumprimento das metas, e é aqui que nós já falamos, né? E manter a flexibilidade, né? Possibilidade de mudança do escopo, que é um pouquinho da aula de hoje, sempre analisando a capacidade individual das pessoas que estão participando do projeto. Pessoal, esse daqui é um passo a passo, eu gosto bastante dele porque ele tem uma relação com resultados, tá? Então, as etapas aí do que deve ser feito, ele tem um resultado muito efetivo no dia a dia. Eu sempre para minhas tomadas de decisão, eu me remeto a esses 5 passos aqui, para eu não pular etapas aqui nessa situação no meu dia a dia como gestão, tá? E aí sempre vai ter o retrabalho para voltar à origem quando a gente termina, né? Revisão de planos existentes ou início de novos processos de planejamento. Então, terminou um processo, pessoal, você pega aquele processo, arquiva ele, tá? Para ficar como história, para você contar para os seus netos. Mas qual que é o trabalho do gestor? É voltar a fazer um novo plano, né? Esquece, ninguém vai viver de quadro na parede. A gente tem que fazer o quê? É ter todo dia nova energia. Então, é um novo planejamento, aí fixar metas, criar um compromisso, ver quem vai fazer isso, como vai fazer, quando, acompanhar o cumprimento das metas e voltar lá, flexibilidade, fazer de novo, fazer outro plano, cumprir novamente, desenvolver, criar ali a empatia das pessoas para dentro do processo, acompanhar o cumprimento da meta e novamente, novo processo e assim por diante. Aqui eu falei lá um pouquinho do que é tipologia, né? Tipologia é a ciência que estuda os tipos das coisas, tá? Diferença intuitiva e conceptual de formas de modelo ou básicas, tá? Então, nós vamos falar no próximo slide sobre tipos de planejamento, por exemplo, tá? Então, tipologia é a ciência que estuda tipos de coisas, tá? Eu estou trazendo isso daí para vocês até porque está no livro, tá? Na verdade, é um entendimento de uma palavra que existe bastante aí na área de gestão. Então, nós vamos falar da mesma coisa em vários tipos diferentes, tá? Então, é bom a gente ter a percepção em que patamar que as coisas estão acontecendo. Eu tenho planejamento, por exemplo, na parte de baixo da pirâmide, eu tenho planejamento na parte de baixo da pirâmide, eu tenho planejamento na parte média da pirâmide, eu tenho planejamento. Eu tenho planejamento na parte alta da pirâmide, eu tenho planejamento. O que isso é? São tipologias, né? De coisas referentes ao planejamento, tá? A tipologia é muito usada na área de estudos sistemáticos para definir diferentes categorias, tá? Então, é o que eu falei aqui. Então, o planejamento ele existe na categoria mais abaixo da pirâmide, no meio e na parte alta. Professor, por que você trouxe isso para a gente? Só um entendimento aí dos modelos de gestão, né? Então, porque quando você vai falar assim, sobre planejamento, parece que o planejamento ele acontece só na parte alta, né, do processo. Na verdade, não é. A gente tem planejamento. Por exemplo, aí na área da educação, que é a nossa aqui, teve o planejamento lá da empresa, aí depois desse planejamento, ele foi passado para a unidade Pirituba, a direção criou os planejamentos que foram passaram para a coordenação de cursos, professores, chegou nos alunos. Os alunos, para entregar um resultado, então nós vamos fazer um trabalho em grupo. Vocês fazem
um planejamento, tá? Então, são o quê? O que são isso? São tipologias dentro do processo. Aqui tem os 3 níveis de planejamento, que é o institucional, o nível intermediário e o operacional, tá? O institucional lá, que é a parte alta, é o planejamento estratégico, mapeamento ambiental, avaliações das forças e limitações da organização. Lembra que eu falei lá, pessoal, a gente às vezes busca muitas informações externas, mas nós não podemos esquecer que nós temos uma limitação, né? Então, tá, eu fiz uma pesquisa que eu quero comprar um veículo. Aí eu fui lá e entrei, né, em veículos e apareceu um SUV de 130 mil. O meu desejo é comprar esse veículo, mas eu só tenho 36 mil reais. Qual que é a minha realidade, né? Qual que é a minha limitação aí dentro da minha organização, né? A parte financeira, né? Falta ainda 100 mil reais. Eu demorei 10 anos para juntar 36 mil reais. Então, o SUV está muito longe da minha realidade. Por mais que eu tenha um planejamento de comprá-lo, se eu precisar de um carro amanhã, não vou conseguir comprar um SUV, né? Vou ter que comprar um Uno ou um carro que tem um valor aí um pouco mais acessível, né? Quais são esses tópicos? Envolve toda a organização, direcionado ao longo prazo, focalizado futuro e destino, ação global e molar, tá? O nível intermediário são os planos táticos, tradução e interpretação das decisões estratégicas em planos concretos do nível departamental. Aqui a gente já está passando aí depois do planejamento. Envolve cada departamento direcionado a médio prazo, focalizado o imediato, ação departamental. E o nível operacional, planos operacionais, desdobramento dos planos táticos de cada departamento em planos operacionais para cada tarefa. Envolve cada tarefa, avaliação, direcionamento a curto prazo, focaliza o imediato presente e ação específica e modular. Aqui nada mais é, né, pessoal, do que a pirâmide, né? Se você colocar aqui, ó, fazer um risquinho, fazer um risquinho aqui, ele fica a nossa pirâmide aí dos níveis, né, do que acontece dentro da pirâmide administrativa, tá? Cada dia vocês estão mais altos aí na parte teórica. Eu recebo os trabalhos de vocês aqui, fica um elogio muito positivo do quanto vocês estão envolvidos com a parte teórica. É bastante prazeroso a gente pegar os trabalhos acadêmicos com uma visão administrativa tão boa. Pessoal, parece ser simples esse entendimento quando a gente já conhece, tá? Mas até a gente ter isso muito claro na cabeça, não é tão simples como parece. E o que vai nos levar para o topo da pirâmide? Entender esses processos. A gente tem que se libertar das ações, né? Então, eu não quero ser mais operacional. Então, eu tenho que estar muito ligado aqui mais a parte que envolve o que as tomadas de decisão, né? Focado nos processos. Eu não quero mais ser tático, então eu quero ser estratégico. Então, eu tenho que pensar a longo prazo, né? Eu tenho que tomar a decisão lá para frente, tá? Pessoal, eu trouxe aqui um artigo para vocês, que é o planejamento estratégico, né? Entenda como criar e gerenciar a estratégia da sua organização, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Igual diz o Mutran, é lição de casa, né? Vocês fazerem a leitura. Deixa eu ver se abre aqui. Pessoal, estamos acabando a parte teórica. Eu ia falar para a gente fazer um intervalo, mas se vocês aguentarem aí 10 minutinhos, eu consigo terminar, tá? Vocês que sabem, se já estiver muito cansativo, é só vocês falarem. Só para ter uma certeza, esses slides você vai colocar no AVA, né? Já está lá na seção 2.2. Ok, então. Tá lá na situação aula. Eu vou entrar aqui também. Tá, então esse link, tá, pessoal, ele vai trazer aqui, ó, o planejamento estratégico. Entenda como criar e gerenciar estratégias
da sua organização. Então ele fala bastante aqui sobre planejamento, tá? O que é o planejamento, os passos, né, para esse planejamento, a importância do planejamento, né? Então ele faz um passo a passo, que é uma leitura bem dinâmica e tem uma relação assim bastante ilustrativa do que a gente está falando na aula de hoje, tá? Depois, se vocês conseguirem dar uma olhada, não é diferente da semana passada, não vai ter uma pergunta relacionada a esse artigo, tá? É só para fins de realmente ilustrar o que está acontecendo. Eu vou aproveitar aqui, pessoal, entrar lá no docente, que aí eu mostro para vocês aonde que está a aula que eu estou falando, tá? Ó, tá, então vocês vão entrar, ó, na seção 2, né, que é a aula de hoje, e vai ter aqui, ó, na aula do professor ao vivo, que vai ter toda essa disponibilidade aí dos PowerPoints aqui, tá? A aula também está sendo gravada, então depois eu vou colocar aqui mais abaixo, tá? O link da aula gravada aí para vocês acompanharem. Pode falar. Não tá aparecendo aqui, só O que está aparecendo aí para vocês, pessoal? não tá aparecendo o que você tá mostrando. Está aparecendo só o PowerPoint, é isso? Só o PowerPoint. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Uma pergunta, vocês chegaram a ver o link que eu abri do artigo? Não apareceu. Ah, tá. Agora está aparecendo minha tela aí? Agora sim. Ah, legal. A tela do AVA. Então, agora tá a tela do AVA, beleza. Obrigado aí, é que eu não tinha realmente mudado aqui, tá? Então, nós vamos aqui, ó, em modelos de gestão, tá? Que é a disciplina de vocês. Aonde que vai estar esse material? Na seção 2, tá? Que é a que nós estamos falando, né? A 2.2. Vai estar aqui, ó, tá? No item aula do professor Fernando. Aí vai estar os slides, tá? Aqui para vocês. Tanto para vocês olharem a atividade, tá? Que tem da aula de hoje, como olhar esse artigo, tá? Então, vai ter aqui. Aproveitando, pessoal, algumas disciplinas, agora tem alguns convidados, tá? Convidados pela Croton. Então, aqui no AVA de vocês, ó, quando termina a sessão 2.2, vai ter aqui aula destaque, tá? São convidados. Então, nós vamos ter ali alguns gestores, né? Ricardo Amorim, economista, ele falando aí sobre planejamento em administração financeira. Então, é um vídeo aí exclusivo que só os alunos Croton eles têm, tá? Então, você não vai conseguir ter esse acesso a essa informação aí de outras formas. Algumas disciplinas têm essa atividade e outras não. O modelos de gestão teve aí, foi brindada com essa nova situação aí do Ricardo Amorim. Então, se vocês tiverem um tempo aí, é uma entrevista exclusiva aí para a aula de vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui Deixa eu abrir aqui o artigo.
Agora vocês estão vendo o artigo? Sim. Ah, beleza. Ok. Obrigado aí. Obrigado pelo toque, tá? Então esse daqui é o artigo, né? Ele fala aí sobre o planejamento do passo a passo, como para ele ser alcançado, né? Aí tem o que é o planejamento estratégico, a definição, as 7 características desse planejamento, tá? A importância do planejamento aí na gestão, algumas dicas aqui, alguns passos, né? Os tipos de planejamento, quais são os níveis, né? Cada processo, cada tipologia, né? Ele vai ter uma forma da gente agir. Reforçando só o que a gente fala aqui desde lá do primeiro semestre, tá? Quanto mais conectado eu estiver no nível que eu estou, mais eu consigo subir dentro da hierarquia. Tem muita gente no nível operacional achando que é gestor, né? Que ele quer mandar na empresa, ele quer... Na verdade, pessoal, quando você está no nível operacional, qual que é a melhor forma de você subir dentro da empresa? É você executando bem as suas tarefas. Não existe você querer mandar na empresa, você não tem as informações para tomada de decisão. Então, não existe. Então, eu estou no nível operacional, como que eu quero subir? Com lealdade, com empenho dentro daquele processo que eu estou fazendo. Então, o que eu preciso ser ali? O melhor, né? Se todos fazem 3, se eu conseguir fazer 4, eu vou estar fazendo 25% mais que os outros. É dessa forma que a gente se destaca e a gente consegue novos cargos, né? E aqui tem todo o processo aí para vocês, na quarentena, aí, lerem um pouco e se distraírem, né? Saírem de tanta notícia do mesmo assunto, tá? Do AVA, eu acho que ficou claro lá. Não esqueçam de vocês fazerem, assistirem ao vídeo lá do autor convidado, é bacana. Isso é uma complementação, né, do que Isso, você passou agora pra gente, né? isso é um complemento, exato. É um artigo aí para consolidar o que nós falamos, tá? Não tem nenhuma atividade ligada a essa situação. Vocês estão vendo aí meu PowerPoint de novo? Sim. Beleza, eu vou dar andamento aqui para a gente finalizar, tá? 2 autores aí comentam a partir de uma abordagem sobre gestão de projetos que a maioria das grandes organizações gerencia diversos projetos de forma simultânea. Tá aqui falando um pouquinho de gestão de projetos, então o que nós vamos estar fazendo? O gestor, ele não fica focado só em um projeto, né? Então ele está com um projeto na área financeira, ele está com um projeto em marketing, ele está com um projeto em vendas, ele está com um projeto em produção, e a vida dele são várias gestões de vários projetos, vários painéis, vários relatórios das planilhas de Excel. O processo, ele funciona mais ou menos dessa forma, né? Eu estava vendo a gestão num hospital, né? E como que os médicos, eles trabalham lá na CTI, né? Que é aí o processo mais grave dentro dos hospitais. Então, ele está ali, né, gerenciando a vida da pessoa, e ele tem vários painéis para ele estar gerenciando, né? Então, ele está analisando várias situações ao mesmo tempo daquela pessoa. Aí eu como administrador pensei, né? Eu falei assim, nossa, o governo está criando várias CTIs, né, para todo lado. Aí eu pensei assim, quem que vai administrar essas CTIs, né? Os estagiários, não acreditando na capacidade do estagiário, né? Mas para você estar ali fazendo a análise de uma pessoa, são vários painéis, né? Para você interpretar o que está acontecendo ali em cada situação, em cada atividade, a pessoa ela precisa ter uma vasta experiência, né? Então, não é criar só a estrutura, né? A pessoa ela tem que ter as habilidades analíticas dentro do processo. E eu, como leigo, né, na área de saúde, eu fiquei abismado em ver quantas ferramentas um médico de uma CTI ele tem para sua tomada de decisão ali para a vida, né, daquela pessoa.
Depois, se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre isso também, é um negócio assim absurdo. Ele tem toda a informação do que está acontecendo com aquele paciente, né? Parece que a gente só vê batimento cardíaco, assim, né? Ele tem todas as informações. Ele está entre o fio, entre a vida e a morte ali na tomada de decisão dentro daqueles painéis, né? Então, assim, vão criar CTIs aí para essa pandemia, né? Mas ter profissionais efetivos para salvar as vidas, eu não sei quantos são capacitados assim a esse nível, né? Eu não sei qual que é a estratégia, se uma pessoa cuida de milhares, né? Eu não tenho embasamento, mas a parte do painel de informações de tomada de decisão, que é uma área administrativa, né? Fazendo uma analogia do que nós estamos estudando hoje, o que está acontecendo no mundo, eu achei bastante interessante, tá? Cada um dos seus próprios cronogramas e objetivos, mas visando aos objetivos estratégicos. A essa prática, os autores chamam de planejamento de ondas sucessivas e séries de projetos, né? Observe que é muito importante desenvolver competência para atuar como gestor, utilizando o planejamento como meio de alcançar os nossos objetivos, tá? Então, dentro da nossa relação aí, a gente vai estar fazendo vários projetos. Comentam a partir de uma abordagem sobre gestão de projetos que a maioria das grandes organizações gerencia diversos projetos de forma simultânea, cada um com seus próprios cronogramas, tá? Então, o que vai ter os projetos? Ele vai ter os cronogramas, né? Tempo da atividade, quem que vai fazer essa atividade, e os objetivos, mas visando os objetivos estratégicos, tá? Então, o projeto ele acontece, né, dentro de um cronograma, mas sempre visando uma situação estratégica da onde a empresa quer chegar. A essa prática, os autores chamam de planejamento em ondas sucessivas e séries de projetos, tá? Então, acontece diversos projetos aí dentro da mesma relação ali da atividade que está acontecendo na empresa, né? Observe que é muito importante desenvolver competências para atuar como gestor, utilizando o planejamento como meio de alcançar os objetivos organizacionais, tá? Então, um pouquinho mais do mesmo que a gente vem falando aí. O autor ele evidencia, né, na página 81, a definição do que é o escopo que a gente vai precisar aí para fazer a atividade de hoje, né? Escopo de um projeto é a descrição detalhada do projeto e do produto. Assim que a concepção do projeto estiver pronta, é hora de elaborar o planejamento do escopo, o qual deve detalhar as atividades e seu sequenciamento, os custos envolvidos e os recursos necessários para que o projeto tenha sucesso na forma de plano. Então, pessoal, a palavra escopo, tá? Vocês podem depois lá dar uma olhadinha na página 81 e fazer outros tipos de pesquisa. O escopo é sempre o que? O rascunho, né? Então, eu tô sábado à noite e de repente me dá um start de um projeto. Então, a gente vai fazer o escopo, a gente vai fazer um rascunho, né? Nós podemos chamar de rascunho aí. Na administração, na gestão de projetos, a gente chama isso de escopo, né? Que é o rascunho aí do que vai acontecer dentro do projeto. E aí esse escopo ele vai virando aí uma descrição detalhada do projeto e do produto que nós vamos liberar. Nós vamos falar, vocês vão escutar muito essa palavra escopo, tá? A gente já escutou muito, professor. Você vai escutar muito mais ainda, porque o A escopo gente escutou ele tá muito no gestão de projeto com a professora Cintia, só falava de escopo. Vocês já tiveram gestão de projetos? Já. Não acredito. Então não Sim. precisava nem dar aula de hoje, vocês estavam dispensados. Por que você não falou antes, Toninho? Ah, não sabia, né? Eu vou pular esses slides aqui, porque se vocês sabem, porque, pessoal, vocês vão escutar em várias disciplinas sobre o escopo, porque é a importância, né, aí de você descrever o que deve ser feito.
lembramos que palavras vão aos ventos, né? Então, isso daí precisa estar materializado para realmente a gente ter uma efetividade, né? Atividade de hoje, tá? A gente termina aí a aula sobre planejamento e análise, tá? Dos componentes. Eu vou dar atividade para vocês. Vou ficar à disposição aqui na sala até o horário, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar. Principal, até que dia pode entregar essa atividade? Até domingo, 23h55 por e-mail. A atividade ela é individual, até porque vocês não podem fazer em grupo, e deve ser entregue por e-mail, e não pode ter plágio, tá? Então, o plágio ele é bastante importante. Eu estou cuidando bem disso. Qual que é essa atividade? Qual a diferença das outras? É bom avisar os amiguinhos. Ela vale 400 pontos, tá? Então, fiquem atentos aí que são bastante pontos aí que tá valendo essa atividade. Por que essa atividade, professor, ela vale tantos pontos assim? Pessoal, porque criar o escopo, ele gera mais trabalho, tá? Então, é uma atividade um pouco mais trabalhosa. Primeiro, vocês vão ter que pensar o que vai ser feito. E depois gerar o escopo, então eu não acho justo a pontuação normal, que é mais ou menos 150 pontos. Então, eu tripliquei a pontuação pela demanda na atividade, tá? Eu vou ler aqui a atividade, né? Em sua situação baseada na realidade, você deve ajudar a Carolina a desenvolver um projeto para a criação de um programa de boas ideias de inovação. Então, o que vocês vão criar? Vocês vão criar um programa de boas ideias de inovação, sendo esse o primeiro grande desafio da atuação da Carolina como gestora de planejamento na desenvolvedora de jogos digitais. Então, vocês vão criar boas práticas, né? Numa empresa que ela fala sobre jogos digitais. Como Carolina está enfrentando uma situação inédita para ela nunca foi gestora, tá? Uma situação inédita, igual vocês, ou a maioria de vocês, considerou mais seguro seguir o passo a passo, o processo de elaboração de projeto. Primeiramente, Carolina reuniu todas as informações de que precisa para iniciar o delineamento do anteprojeto, a fim de seguir o ensaio, né, o start, para o projeto final do programa de boas ideias de inovação. Você vai ajudar Carolina a elaborar o escopo completo do projeto para sistematizar uma primeira ideia, o anteprojeto, a fim de garantir que ela ganhe confiança para conduzir o desafio proposto. Só quando nós temos um escopo definido, que a gente sabe quem são as pessoas envolvidas, que a gente materializa aquilo com detalhes de como vai ser feito, a gente fica muito confiante, porque a gente pensou em todos os detalhes antes de passar para terceiros, tá? Nesse ponto, você vai indicar como a Carolina poderá elaborar o escopo, e para isso é importante desenvolver uma aprendizagem consistente sobre o conteúdo desta sessão, que traz detalhes sobre o processo de planejamento. Afinal, esta é a função central, essa é a função central a Carolina, não é mesmo? E aqui, ó, tem um passo a passo na página 82 que vai ajudar vocês nas respostas, tá? Então, lá tem um passo a passo de como montar um escopo, são 6 itens que vai ajudar vocês criarem esse projetinho. Para ajudar também nesse desafio, procure responder a estas perguntas a partir do que você delineou no anteprojeto, tá? Então, qual o objetivo central do seu projeto? Quem são as partes interessadas, os beneficiários do projeto? E quem são as pessoas participantes para o projeto ser realizado? Então, pessoal, respondam primeiro essas perguntas, depois vão lá na página 82, respondam as outras perguntas que tem na página 82, aí basicamente o escopo do projeto de vocês já vai estar pronto, tá? Então são etapas, não precisam ser respostas longas, vocês podem usar aí processos de respostas objetivas. O que eu vou estar
tendo a visão na hora da correção, que vocês cumpriram o processo de etapas, tá? Isso que vai ser mais importante para mim, tá? Como visão aí do aprendizado, que vocês estão fazendo as coisas por etapas, tá? E não fazendo as coisas pelo feeling, querer entregar já uma resposta final sem ter as etapas, tá? Essas questões têm o propósito de orientar suas decisões na elaboração do seu escopo. O valor da atividade 400 pontos e ela vai ser individual. Nós finalizamos aqui, né, a aula de hoje. Nós vamos continuar aberto aí para a pergunta dos alunos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma situação aí que eu posso esclarecer para vocês. Por enquanto não, professor. Como a gente já